Salve, gente! Bem-vindos, eu sou Paulo Mata, jornalista, e esse é o seu podcast Tanta Gente Legal, hoje com um episódio que para mim é muito especial, porque eu recebo uma pessoa muito legal, com a qual eu tenho contato há mais ou menos 30 e poucos anos, e que ao longo desses 30 e poucos, mais alguns, mudou, revolucionou muita coisa aqui no Brasil. Eu costumo dizer que ele é o holandês mais carioca que eu conheço, está aqui entre idas, vindas, voltas, está aqui há mais ou menos 40 anos, são 4 décadas em posições de altíssimo nível, em corporações das mais diferentes indústrias. Eu estou falando do Peter Vader, é a ele que eu dou as boas-vindas ao podcast Tanta Gente Legal. Fala, Peter, como é que você está? Tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Prazer de estar aqui com você, mesmo assim remoto no vídeo. Prazer é todo meu, Peter. A gente cruza caminhos há muito tempo, né? Você é um parceiro. E, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar em você foi por intermédio do meu irmão e sócio, o Eduardo Mata, com quem você trabalhou, ou que trabalhou com você, vamos colocar a ordem melhor, porque você já era sênior e ele era um cara começando na Shell. Quer dizer, uma empresa anglo-holandesa, né? Uma empresa, uma das maiores companhias do mundo. E eu queria que você voltasse um pouquinho. A gente vai falar da tua trajetória toda, Peter, mas eu queria que você voltasse lá para trás para contar um pouco de, primeiro, o que você veio fazer no Brasil, em que ano você chegou e esses primeiros anos em que você implementou no Brasil pela primeira vez o conceito de loja de conveniência. Então, eu em 83, eu veio aqui dar um curso de marketing. Eu era muito júnior, mas um curso de marketing para toda a América Latina da Shell, junto com o meu chefe, em São Paulo. E depois do curso, a gente jantou, tomamos um drink e eu sentei ao lado do Dr. Omar Caneiro da Cunha. E nós estávamos conversando e eu pensei, Omar, quando tem um dia na abertura aqui no Brasil, por que você não me chama de ficar aqui um pouquinho? E assim, passou uns anos, eu era em Shell Londres, eu era responsável por todo o projeto da Fórmula 1 da Shell, McLaren, obviamente Ayrton Senna, essas Ayrton coisas. Senna, exatamente. Só E, isso. Você lidava só com esse produto, imagina. e aí eu veio aqui para o Brasil como gerente de promoções. Eh, eu tinha um chefe que se chamava Renato Jardim Moreira, que era um cara brilhante de pesquisa, de entendimento de mercado, eu aprendeu muito com ele. E aí eu fiquei 7 anos, o Renato se aposentou, aí eu virei diretor de marketing da Shell Brasil. Aí fizemos tantas coisas, obviamente, gente, aqui usou muito o projeto da Shell McLaren Ayrton Senna. Renovamos o patrocínio da Fórmula 1 aqui no Rio, nós compramos todos os ingressos da hiperinflação, época da hiperinflação, vendemos com desconto nos postos, assim Nossa. salvando o grande prémio para Rio de Janeiro, para o Brasil. Depois, gente... Então, só terminando a Fórmula 1, aí o pessoal aqui do Rio, política, não se deu muito bem com Ben Eccleston. Eccleston queria mudar para outra cidade. Aí nós fizemos com Shell, fizemos o reforma da autódromo em São Paulo para salvar a Fórmula 1 para o Rio, para o Brasil, né? E Uhum. por essa cena era nossa parceira, então parece naquela época veio esta cena que a gente fez junto. Bom, esta é a parte da Fórmula 1. Coisa mais interessante também foi naquela época que, quando a Fórmula 1 saiu do Rio, o pessoal aqui do Rio, o governador da época, ficou muito incomodado que ele foi para o Brasil e chamou: vamos boicotar Shell e Rede Globo. Mas não era nossa culpa, em realidade a gente salvou o Fórmula 1 para o Brasil. Aí, Salvaram, é, vocês mantiveram a é, Fórmula 1 do lado de cá, é, porque é, senão o Bernie tinha saída. Eccleston levou para outro lugar, né? É. E aí,
uns meses depois apareceu uma oportunidade para 25 anos da TV Globo. Não sei quantos anos que o Globo tem agora, mas era. 1990. A Globo acabou de fazer 60 anos, É, então 25 anos foram em 1990. tá. Aí a gente fez o projeto. Elas tinham um projeto que a gente topou de entrar junto, que se chama Salvo o Cristo. E porque o Cristo estava caindo, ia cair em pedaços, né? Meu Porque Deus. o negócio de Cristo lá dentro era em estrutura de ferro, etc. Aí foi um projeto Global Shell. E os mesmos políticos falaram, pô, Shell tem que ser boicotada, falaram, graças a Shell e o TV Globo, nosso Cristo está restaurado. Nós fizemos, o Globo fez muitos anúncios pequenos, tipo, deixa a salvação da Cristo ser o início da recuperação do Brasil, assim, foi um projeto lindo. Bom, fora disso, obviamente, meu antecessor tinha começado com Shell Responde, a gente continua isso, né? Na época não poderia fazer propaganda para postos de gasolina, então a gente fez um projeto educativo de motoristas que se chama Shell Responde, com comerciais, alguns dos mais marcantes da história da propaganda. Na outro lado, Lembro fizemos bem. talvez. Eu lembro bem dessa fase, lembro bem dessa época. Tá. E ao outro lado, a gente fez um projeto que talvez o projeto mais interessante, que foi Clube Irmão Caminheiro Shell. Nossa. A gente fez um projeto e era um projeto que estava em Shell, Inglaterra, mas não foi lugar nenhum. A gente pegou o conceito e migramos aqui. Aí gente com o Standard, Ogilvy e Carlos Prosperi, é, resolvemos ir fazer um teste. Compramos 2 minutinhos de um break de comercial na SBT, no domingo de manhã. E falamos, vamos fazer um programinha para caminhoneiros de 2 minutos. Aí foi tanto sucesso que virou 3 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Aí todos os domingos, em realidade, os caminhoneiros começaram a parar nas rodovias, nos postos Shell, Para para assistir. ver esse programa. Mas o programa tinha muito mais. A gente fizemos 2 caminhões show. Tem que pensar naqueles caminhões tipo que o pessoal usa na desfiles em Salvador. E esse rodaram o ano inteiro nas grandes postos de rodovia. Em todo dia, algum lugar no Brasil tinha um ou dois shows, ou sorteios, ou brincadeiras, ou seja, para os caminhoneiros do Brasil. Os caminhoneiros chegaram a fazer as rotas de frete deles para ficar junto com esses shows, né? Então Tem foi condição de assistir é, ao show. Que legal, que a legal. gente fez uma. Os caras tinham carteirinha de sócio, tinham, mas não tinha vantagens grandes. Era a vantagem deles que era pertencer a algo. Porque caminhoneiros são pessoas, em geral, caminhoneiros independentes, têm um caminhão de não sei quanto vale um caminhão, mas eles são considerados pelo resto dos motoristas tipo de segunda classe. Então, Sim, verdade. gente deu eles um pertencer a. Mais marcante foi quando um caminhoneiro se acidentou e a mãe mandou uma carta para gente se ela pode ficar com cartão de membership, de sócio do clube, porque era Nossa, orgulho do filho de ter alguma coisa na vida dele. Para nós foi muito emocionante. Muito, muito, muito mesmo. história. Que bonita história, Peter. É. É um super case de sucesso. Então a gente fez isso, fizemos os festival, eu fiz o último festival grande de música, que era o Festival dos Festivais. Era o antigo MPB Shell, né? É. Aí ficou insustentável financeiramente, aí a gente, com o Clube Manco Mineiro, inventamos outro tipo de festival de música, que se chamava Festival Música Regional, Festival de Música Regional de Rímula, que era baseada nos caminhoneiros, mas a gente fez muito grande. Fizemos 2 anos, produzimos 2 discos, tivemos mais de 6 mil músicas inscritas no segundo festival, 6 mil. Que legal. Compramos o horário na SBT e nós produzimos os projetos ou programas, né?
E Uhum, na primeira ano foi Sérgio Reis que apresentou, a segunda vez foi Gugu, porque uhum. aí gente pensou: "Olha, se a gente conseguir, eh, casar a popularidade de Gugu com a popularidade da música sertaneja, a gente vai". Não deu outra, a gente bateu, nas finais a audiência da Globo, tipo 20h. Então foi muito legal, muito bonita e E muito inteligente, porque você já tinha uma parceria consolidada com a Globo, que é a maior, é a hegemônica, mas você soube entender o mercado e dizer o seguinte: a Globo não vai fazer agora aham, caminhão e sertanejo. Quer dizer, uhum. hoje ela faz, hoje a Globo entendeu que o Sim, sertanejo é maior, então é, não tem como, mas você antecipou isso lá atrás. E nessa época, Peter, em que você foi diretor de marketing, o João Madeira trabalhava ainda, a Shell foi a é. maior patrocinadora do teatro no Brasil também, né? Tá, então, só para terminar o clube, e Gugu, Claro. baseado este festival de música, ele gostou tanto que ele fez Sábado Sertanejo depois, né? Porque ele pegou a ideia e via popularidade. Falando de João Madeira, sim, Madeira era, dizemos, gente tinha área de marketing, Uhum. que era baseada em fazer negócios, nosso negócio, né? E tinha uma área como se chama, de relações públicas. Patrocínio, relações O públicas. onde a gente tinha o Prémio Shell de teatro, o Prémio Shell de música, patrocinaram o Balé Corpo Sim. e, bom, foi na época muito rico fora da Fórmula 1, aí a gente resolveu de entrar na automobilismo brasileiro de verdade, a gente fez o Copa Shell de marcas e pilotos, patrocinamos todo tipo de motociclo, conseguimos que o Grande Prêmio de Moto Velocidade ficou em Goiânia com nosso apoio, muitas vezes junto com Marlboro na época, Sim. e salvamos o CBA que ia perder a sede dela aqui na Glória, a gente bancou a reforma da coisa. Olha, tem muita coisa que nem vou me lembrar as coisas tudinhas, mas é, Esses highlights são highlights para um executivo como você se orgulhar. Se você só tivesse feito a Copa, o Clube Irmão Caminhoneiro, como você está dizendo, o sertanejo, se você só tivesse feito isso, você já teria muita trajetória. Só que além disso tudo, você implementou as lojas de conveniência no Brasil, né, tá, ainda isso eu com o esqueci, né? isso essa é apenas a maior revolução que eu acho É, que as cidades tiveram, né? Quer dizer, a gente passar a frequentar um posto. E aham, era coisa, quando eu era garoto, o que eu vou fazer no posto? aham. Né? E vocês trouxeram o projeto Pérola, o projeto, como é que é, Algo Mais, alguma coisa assim. Então, quando a gente quando o Shell Internacional queria me transferir a algum lugar, a doutora Omar falou: "Peter, você pode assumir mais uma responsabilidade, você fica mais um tempinho aqui". Então Uhum. eu assumi essa diversificação dos postos, que era a gente fez um sistema de lava-jato muito bonito, e pegamos as lojas que realmente eram muito ruins. Aí que a gente fez? A gente fez uma pesquisa de verdade, de mercado, porque ninguém acreditava no Brasil em loja de conveniência num posto. Aí nós pegamos a pesquisa, interpretamos a pesquisa e fizemos uma loja tipo McDonald's. Essa loja se chamava Loja Express. A primeira loja de conveniência do Brasil bonita se chamava Loja Express, que era aqui no Jardim Botânico, e um em São Paulo. E funcionava muito bem. E os postos menores, para não ter nada, a gente fez tipo um mini mercado mais compacto, que era algo mais. Perfeito. Né? Então a gente fiz assim. Foi legal também. Foi bem. Não, Peter, na verdade, vocês trouxeram uma tendência nova. Os postos de gasolina se Uhum. tornaram, hoje continuam sendo
um local de encontro. Quer dizer, o sujeito vai. Eu vejo muito, eu moro na Barra da Tijuca, tem alguns postos, inclusive da Shell aqui. Os caras montaram ali mesas e tudo mais, e a pessoa vai e fica. Ali é o programa. É Aham. uma coisa que era impensável antes de vocês começarem com as lojas de Tá. conveniência. É. Aí, Peter, deixa eu avançar, porque a tua trajetória, a gente está falando Hum, de um pedaço aqui. hum. Aí, você, da Shell, você recebe convite. Me conta como é que você seguiu e qual foi o ponto seguinte da tua trajetória profissional. Tá, porque da Shell Brasil eu mudei para Shell Holanda. E eu fiquei 3 anos na Holanda, aí Shell quis me mandar para Rússia, que a Rússia ainda era mercado fechado. Aí quando não quis ir para a Rússia, era com dois outros propostas, aí eu digo, vai, a gente resolveu sair da Shell. Que me doeu muito, porque eu gostava muito, a Shell era minha família, mas eu não gostou muito. Eu falei para cada pessoal, se você quer, se eu trato os clientes como você me trata, a gente vai ficar sem clientes. Sim. Então fiz uma coisa de princípio, né? Uhum. Aí depois isso eu saí da Shell e que eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei, em todos os países de minha vida adulta, fiquei 3 anos, mais ou menos. Em Shell Itália fiquei 3 anos, em Shell Inglaterra fiquei 3 anos, Holanda fiquei 3 anos, estudei em Miami, era 3 anos. O único lugar onde eu tinha ficado mais tempo foi Brasil, fiquei sete Uhum. anos. E nesses 7 anos tinha comprado um apartamento em Ipanema, e tinha investido em uma coisa muito engraçada, na loja do Bob's, na Avenida Atlântica. Por que eu fiz isso? Porque tinha um cara, na época da Fórmula 1, a Fórmula 1 sempre dava festas. Em qualquer cidade onde vai, tem uma festa de Fórmula 1. O rapaz da Marlboro, eu, recebemos, o que se chama Juan Vergara, Aham. nós dois resolvemos mudar. A gente foi na Oba Oba. Aham. Aí não vai estar. E nesta Oba-Oba, que era show de mulatas, nós fomos sentar lá e nós dois fizemos um show novo das mulatas para seguir a temporada do ano anterior. Ou seja, um negócio com chuvas, mulatas dançaram com isso. E assim. E esse foi tanto sucesso, mas tanto sucesso, que fizemos 2 anos. E todo mundo estava lá, o Ron Dennis, o Alan Uhum. Prost, Niki Lauda, Pô, estava sendo transmitido para 2 ou 3 canais, tipo Bandeirantes, esses caras. E fui muito. Mas o cara da Oba Oba começou a pensar que a gente era tipo alguma coisa brilhante de pensamento, né? Que era o obviamente. Sargentelli? Não, só a gente ele já tinha falido. Em Já realidade, tinha por muito falido. tempo, o dono era um senhor chamado Elias Abifadel, que era Aham. um senhor que tinha fazendas em Taubaté e tinha feito no Rio um bar que se chamava Beer Klaus. Nossa, claro, E, claro. e ele comprou esse negócio e aí ele achava que tudo que tinha que ser, a gente ajudou ele muito de botar o Oba-Oba para cima. Que Aí legal. aí um dia ele me liga e disse, Peter, eu tenho um negócio que posso comprar uma loja na Avenida Atlântica, mas eu não sei o que fazer. Eu digo, é porque você está me ligando? Eu trabalho na Shell, sabe? Eu tenho trabalho na Shell. Como eu vou saber que você vai fazer uma loja na Avenida Atlântica? Não, você vai saber, você vai saber. Eu digo, não sei. Na mesma fim de semana eu encontrei um rapaz holandês que estava fazendo estágio na Bops, em São Paulo, porque naquela Uhum. época o Bops era propriedade da empresa holandesa chamada Vendex. Vendex. Aí eu Aham. encontrei ele e depois um dos nós, 2 ou 3 cervejinhos, digo, vai, por que você não faz um Bops na Avenida Atlântica? E aí ele falou, não, isso é... Digo, vamos ver onde é. Uhum. A gente não sabia de nada, só sabia que era uma loja da VASP. Que tinha. Então a gente pegou o carro, saímos da festa, fomos rodar a Avenida Atlântica, achamos a loja. Eu digo, o que você acha dessa loja? Ele falou, vamos fazer isso. Dá sim, é pouco pequena, mas que dá.
A gente olhou lá e viu que todas as outras lojas tinham um pequeno avanço na calçada. Eu digo, mas provavelmente podemos fazer esse avanço. Vai dar. Então, aí eu liguei para Elias Abifadel, dono da Oba Oba, e digo, olha, a gente vai junto fazer um Bob's, mas eu quero participar. Uhum. Porque eu vejo que não tem nenhum hambúrguer na Copacabana, então, na praia, então vamos participar. E assim feito. Então, em 89, Nossa. nós abrimos o, o Bob's. Infelizmente, Elias, no tempo, já tinha, durante a construção, tinha falecido de problema de câncer, então, mas a família, o cunhado dele continuou, inclusive ele mudou a Oba Oba para Ballroom. Ballroom, Ballroom, Ballroom. tá. Então foi isso, e aí eu estava dentro do Bob's. Uhum. E na época, quando eu estava na Shell Holanda, um rapaz da Vendex, do grupo Vendex, estava negociando para mim um programa de lealdade. Uhum. eh, e esse programa de lealdade era Vendex, um supermercado, nós, mais algum. Aí eu falei, vem cá, eu tenho uma loja de vocês lá no Rio. Ah, a gente quer vender Bob's. A gente quer vender a rede. Porque estamos saindo de tudo no Brasil. De fato, elas saíram de tudo. Uhum. Mas a gente não está conseguindo vender. Digo, eu posso te dar ajuda. Aí eu liguei para o Omar, você não quer achar alguém para comprar o Bob's? Aí eu ainda estava na Shell, ele já tinha saído da Shell. E aí eu voltei para o Brasil, nós dois fomos. Ah, não, aí eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida e digo, eu tenho uma pequena participação numa loja, mas me dá uma renda, e eu tenho um apartamento, e eu posso ficar o dia inteiro na praia com essa pequena renda e com esse apartamento. Eu não preciso fazer mais nada. É assim que eu fiz, né? Ai, Agora, Peter, tem uma característica interessante que você está trazendo. Na verdade, são duas. Uma é o uso do networking. Na verdade, é o know-how, como a gente chama, né? Você sabe, e você hoje, ao longo do tempo, você se tornou a pessoa a procurar. Olha, tem uma ideia, fala com o Peter. A Holanda quer fazer a Casa Heineken na Copa de 2014, fala com o Peter. A empresa holandesa. E você sempre usou muito bem essa tua rede de relacionamentos. E além disso, eu acho que uma característica tua é aproveitar as oportunidades. Né? Você é um cara muito arrojado, muito empreendedor. Fala um pouquinho sobre essas características, Peter. olha aí, eu não tenho medo de nada, entendeu? Eu não sei se eu sou melhor ou pior, mas não tenho, em princípio, medo. E quando a oportunidade passa, Uhum. eu acho, bom, será legal, vamos tentar, vamos fazer, não sei o quê. Mas quando eu faço para valer. Então, eh, quando tinha oportunidade boa, a gente não conseguia vender para ninguém. E aí chegou um amigo meu e disse, eu tenho um americano que tem uma pequena empresa de capital aberto, mas ele está procurando uma atividade no Brasil. Vai falar com ele, você ainda tem opção de Bob's? Eu digo, vou. Mas minha ideia não é ficar no Bob's. Minha ideia é vender o Bob's e ganhar uma comissão, certo? Claro. E aí ele, junto com o Mar. Aí a gente foi no aeroporto Santos Dumont, ele escutou a gente e disse, aí eu topo, mas você vai tocar esse negócio. Aí eu digo, não era minha ideia, mas tudo bem, eu vou tocar. Eu achava 2, 3 anos, né? Mas aí foi na época que tinha muita crise no Brasil, crise, em todas as crises mundiais refletiram nos juros aqui de 40%, 50%. Foi isso, É. Peter, que fez a Vendex sair do Brasil? Foi Não, uma crise? na Vendex foi simplesmente mau management em tudo. Perfeito. Em tudo. Perfeito. É, mas a gente fez, aí conseguimos que o Bob's continuava vivo, cresceu, né? Tinha 50 lojas quando eu comecei, aí nos próximos anos a gente conseguiu crescer a 300, 400, aí saiu, a gente fez uma fusão com o Big Burger, a família Bomani, Uhum. elas ficaram com o negócio, mas a gente estava com capital aberto, eu saí, o Omar e eu ficaram por mais uns 7, 8 anos no conselho e depois saímos também.
Mas, Você presidiu, além da operação do Bob's, você presidiu a holding, não foi isso? A Brazilian Food, não era isso? Brazilian porque Fast Food. mas era a mesma coisa, entendeu? Era o Bob's, tá, entendi. Brasil Fast Food era o nome de bolsa. Perfeito, do Bob's. Só que, de fato, quando você é capital aberto, é um segundo trabalho. Um trabalho é tocar a empresa, outro trabalho é cuidar dos investidores, né? Roadshow, essas coisas tudo. Então, a gente fez isso tudo e tudo bem, né? Aí eu saí em 2002, aí eu estava pensando o que ia fazer, aí um amigo meu falou, vamos fazer um estádio de futebol no Rio. Eu digo, não sei. Não, porque ele tinha envolvidamente na Mundial da Moto lá atrás, holandês. Porque eu pensei, a gente pode pegar o autódromo do Rio de Janeiro, aí fazemos o quê? Aí, bom, tudo bem. Aí eu falei, tudo bem, posso fazer. Aí eu fui, eu digo, mas não dá nós fazer, esse meu? Tá, obrigado. Dá mais um café, por favor. Mas não dá pra gente fazer, sabe? Não é duas pessoas que eu consigo. Não duas pessoas conseguem fazer. Aí eu fiz uma concorrência entre várias construtoras grandes Uhum. e Odebrecht ganhou. E a gente virou sócio do Odebrecht. E com a Odebrecht, a gente ganhamos o autódromo no Jacarepaguá por 100 anos. Nossa! Este foi em 2000 e, sei lá, 2002 e 2003. Contratamos uma empresa alemã de arquitetura. Fizemos Uhum. o projeto de autódromo mais lindo do mundo, inclusive com os equipamentos prontos para os pan-americanos. Nossa, que seriam em 2007, né? A gente ia fazer tudo. A gente tinha já negociado com o BNDES um contrato, isso aqui, não sei o quê. Aí, de repente, alguma coisa aconteceu que o BNDES voltou para trás. Uhum. Era puramente político. Era um Sim. projetamento lindo, lindo, lindo. E realmente resolveu muito o problema do Rio. Iria ter área de show permanente, que agora o pessoal lá da Rock in Rio está tentando fazer, mas a gente tinha. Tudo isso estava no projeto e não ia custar nada para o poder público. E Quer dizer, gente, da mesma maneira como você antecipou a tendência do sertanejo uhum, lá atrás, você antecipou uma coisa que aconteceria dali a 20 e poucos anos, é, que o grupo do Medina está tentando agora. a gente Que começou com naming rights, a gente Uhum. tinha, o negócio ia se chamar Petrobras Sport Plaza, tinha a Oi Arena, tinha a Vale, não sei o quê, a gente tinha vendido tudo, mas a gente precisava de dinheiro inicial da BNDES, porque o projeto inteiro ia ter escritórios ao lado, que ia em frente daquela avenida do Autódromo, Sim, sim. que ia bancar os custos de manutenção de todo o projeto, porque ia ter um custo de condomínio. Estava muito bonito, já tinha negociado com o Estácio de Sá para fazer uma universidade de esporte, com Volkswagen para fazer o teste de todos os carros deles lá na pista. Então, bom, a gente fez, e aí terminou. Né? Esse negócio de repente terminou. Eu tentei de direita, de esquerda, era um problema político. Tentei de todas as maneiras, cheguei até o presidente do Senado, digo, vocês têm que ajudar a gente. Aí, de repente, o presidente da Odebrecht me liga, Peter, o que está acontecendo? Porque o presidente do Senado está ligando aqui, não sei o quê. Eu estou tentando só salvar, eu não tenho problema, eu posso falar com quem eu quiser, mas vocês talvez tenham que ser mais cuidado, mas pô, porque não sei o quê, o cara do BNDES ligou, mas tá, o presidente do Senado tá ligando para mim, o que tá acontecendo? Bom, Pois não, é, aí eu te pergunto o seguinte, não Peter, você, conseguiu, tá? Não conseguiu. pois é, você é um cara holandês, criado dentro de um mundo, de um primeiro mundo, passou por muitos lugares. Esse tipo de desafio que o Brasil traz, que é um desafio fora da regra, quer Uhum. dizer, de repente a política entra, essas coisas, elas te deixam mais animado, quer dizer, mais motivado? Como é que elas são para você? Como é que você administra um cara que tem planejamento, um cara que trabalhou em grandes corporações? Como é que você administra esse jeitinho brasileiro
de fazer as coisas. Não, eu diria o seguinte, em Brasil, para fazer as coisas certo, dá para fazer, só que você tem que ter um dose enorme de persistência e de vontade de fazer. Eu não gosto de coisas que não são legais. Zero. Zero. Não consigo, não quero cortar caminhos de maneira. Então, é duro. Quando você consegue, obviamente, é muito satisfatório que você consegue, com seu próprio esforço, fazer as coisas, né? Nessa, Os atalhos do Brasil são uma é, praga, né? é, As pessoas. E aí, bom, na verdade você falou, você deu um exemplo, você era sócio de uma empresa que 10 anos depois estaria no olho do furacão da Lava Jato, é, porque ela teve de fazer atalhos, teve de mas, usar. mas neste caso, a gente não fez, né, elas não fizeram. É isso, você E, conseguiu que eles não fizessem, é isso. e aí, a gente fez talvez, sei lá, eu não quero nem especular porque não deu certo, eu acho que foi mais que o pessoal da PT tinha Sim, muito medo do sucesso da César Maia naquela época. entendi. E elas não, mas eu não sou especialista no assunto, eu acho que elas não queriam dar muito sucesso para César Maia. Pode ser isso. Entendi. Ou pode Entendi. não ser. Era o primeiro governo Lula, né? A gente estava falando É, do início é, do governo é, Lula, né? é. Não, era segunda, eu acho que. Já segundo, É. Bom, mas eu- não é importante. Mas era política puramente. Eu tentei de direita, esquerda, não sei o quê, não conseguiu. Aí eu entendi. realmente fiquei muito triste. Uhum. Porque o que a gente estava fazendo era um projeto que ia dar 5 mil empregos, ia Nossa. resolver todo o problema de avivamento, que é a focação do Rio, ia ter Sim. todo tipo de estrutura esportivo, Uhum. todos o Fórmula 1 poderia voltar para Rio porque a pista ia ser lindo, Sim. ou pode ter segunda corrida. Então, bom, não é importante, não foi. Aí eu realmente queria ir embora. Uhum. Queria ir embora. Mas eu acho que, pô, aqui não dá. Essa para mim foi muito triste mesmo. Aí o cara me ligou, Antônio Bom Cristiano chama, do grupo GP. Uhum. Aí ele diz, Peter, o que você acha de fazer que a gente vai investir em hotéis? Eu digo, sei lá. E já quer investir em hotel, fica à vontade. Não, vem aqui almoçar comigo em São Paulo. Aí eu fui lá, fui almoçar com ele. Isso foi final de 2007. E aí eu fui lá almoçar com ele e digo, Antônio, tudo bem, faz. Só que ele falou, mas a gente vai, é porque a gente pode comprar alguns hotéis Luxor, na época, aqui do Uhum. Rio, Uhum. e a gente tem que ver, digo, mas qual diferença que você vai só comprar? Tem que ter na operadora. Eu falei, tem que alguém que opera os hotéis, porque se você só compra, você não consiga melhorar o negócio. Claro. Aí ele pensou, sim, temos que fazer isso. Você sabe, não digo, acontece que eu conheço a turma da Golden Tulip em São Paulo, que é uma empresinha pequena, e eu acho que elas Uhum. podem querer vender, a gente compra eles, aí a gente tem na operadora, a gente compra o Hotel Luxor, pelo menos temos uma operação. Ele falou, tudo bem, então você vai fazer isso pra gente? Eu digo, sei lá, eu não. Não, você vai fazer comigo, a gente vai fazer, e aí, bom, é nesse fui, então, início da empresa hoteleira que se chama BHG. Que é E Brazilian Hospitality Group, não é isso? a gente começou em janeiro de 2008, Uhum. compramos os primeiros dias esta empresa de administração em São Paulo, com as pessoas que sabiam fazer a administração de hotel, compramos Luxor Hotéis e fomos muito rápido. Aí, esse em 2000, início de 2008, em agosto de 2008, a gente já estava razoavelmente crescendo, mas a gente já estava saindo, a gente tinha que já não tinha mais capital, porque a gente tinha crescido tanto que não podíamos crescer mais. Aí elas viram a oportunidade de comprar um grupo de praias que se chama Chai. A Chai era uma empresa de capital aberto
que tinha Uhum. captado dinheiro quando todo mundo no Brasil queria botar dinheiro na bolsa, tinha Uhum. comprado muitas praias, mas não tinha projeto de rendimento, ou seja, tinha toda a construção. Não sei o quê. Então elas viram a oportunidade de fazer uma fusão com o Chai. Aí, dentro de um ano, o BHG virou capital aberto. Nós tomamos controle das praias, da Chai e do grupo. A gente, elas tinham capital ainda, a gente juntou, a gente continuava crescendo, né? E fomos muito rápido, crescemos até, sei lá, 50 hotéis de 2008 a 2013, com, sei lá, 10 mil quartos, 5 mil funcionários, crescendo muito rápido. Aí eu tive fizemos uma visão diferente de algumas coisas com eles, aí eu saiu. Uhum. Aí aconteceu isso. Aí, infelizmente, mas também estava capital aberto, então também eu tinha Uhum. dois. É interessante que eu tinha muito aprendido lá no BOPS, Do isso é Bob's. capital aberto, porque a gente não tinha dinheiro para relações públicas financeiras, Uhum. isso. Eu tinha feito tudo, eu que fiz. Certo? Sim. Não que eu queria fazer, tinha que fazer porque não tinha solução. Aí Uhum. foi assim. Então eu sabia muito da bolsa financeira, conhecia muito de caras lá em Nova York já, por causa do road trips. A Uhum. gente fez e crescemos, e capital aberto, a empresa ficou muito valioso, rapidinho. E aí eu saí, infelizmente, a empresa implodiu. Implodiu, sim. Implodiu depois que saiu, e depois o Ricardo Levy, que era meu diretor financeiro, saiu. Uhum. E implodiu, ficava com muito pouco, e fui vendido para um grupo americano de imobiliária que se chama JTS. Uhum. E os hotéis realmente não tinham mais, elas não tinham interesse em gerenciamento. Então, aí chega o próximo passo. A gente usava Golden Tulip como Uhum. marca. Sim. Golden Tulip chegou a ter 50 hotéis com a marca dela no Brasil, que era a terceira maior operação do mundo. E de Uhum. repente, 2 anos depois, ainda tinha 20 e estava indo para zero. Uhum. Então, um Golden Tulip foi comprada por um grupo americano que juntou ela para um grupo francês. Este grupo francês foi comprado por chineses. E de É, a repente, gente está falando então do grupo Louvre, que é, foi comprado pelo Xinjiang, não é isso? Jing. Mas Que as pessoas. primeiro foi E- Starwood Capital que comprou o Golden Tulip na Holanda. A Starwood sim. Capital comprou o grupo do Louvre e vendeu a combinação para os chineses da Xinjiang. E Que é uma rede gigantesca, né? gigantesca. A gente só conhece algumas coisas da China, e aí Hum, eu até queria te ouvir um pouquinho, porque você. A gente falou aqui do jeito brasileiro, etc, hum, etc. Agora, você hoje é presidente, você é o chairman da Operação Brasil uhum, da Rede Louvre, né, uhum. que tá sob o guarda-chuva dos chineses. Eu queria te ouvir um pouquinho. Você tem ligação, você se relaciona com os chineses? E como é que você está enxergando, Peter, essa aproximação que está acontecendo por causa dos BRICS e por causa da divergência com Trump? Quer dizer, a China chegando com mais força ao Brasil. Como é que Obrigado. você vê isso? Olha aí, o primeiro eu tenho praticamente zero interação com os chineses. Eu já fui Perfeito. várias vezes em China, eu fiz até, organizei uma conferência hoteleira, eu porque faço parte de uma associação, eu organizei lá em Xangai uma conferência muito legal, Uhum. mas o chinês do Louvre eu tenho muito pouco interação, então eu me interajo com os franceses. Mas de fato, gente toca aqui o Louvre do Brasil como empresa própria, sabe? A gente se mantém dizemos, parâmetros internacionais, etc. A gente faz uma reunião mensal sobre o resultado, mas a gente toca isso como se fosse uma empresa própria. Porque é a única maneira no Brasil de fazer. Se você toca aqui com uma dependência de uma empresa francesa, você não vai sobreviver. Que Então, era o que tinha na Shell. A Shell tinha uma operação
forte no próprio. Brasil, embora fosse uma Sim, subsidiária, né? sim, Era a mesma coisa, é a né? mesma coisa. Perfeito. E, então a gente toca, a empresa está indo bem, está crescendo, eh, a gente já assinou vários contratos, daqui em 2 anos vamos estar com 26 hotéis, Nossa. a gente comprou, assumiu pouco antes da Covid, né? Não foi um momento muito feliz, Sim. mas conseguimos virar a empresa de novo, lucrativa, é bem lucrativo, embora ainda pequeno, mas a gente está crescendo, temos um time excelente, que me satisfaz muito, Paulo, são as pessoas, né? As pessoas que fazem diferença. E, sabe, eu fui recentemente no Natal, aí tinha uma senhora que era assistente da gerente, e falou: Seu Peter, você não vai se lembrar, mas em 2009 você tomou café da manhã comigo e com mais 5 ou 6. O que que a gente fazia? A gente faz café da manhã com o presidente, mas com Pô, as que legal. pessoas mais humildes do hotel, Uhum. mais humildes que tem, Uhum. para a gente entender. É nessa tão motivante para as pessoas, para nós, isso você aprende muito o que está acontecendo de verdade. Mas para as pessoas, essa senhora falou, só porque o senhor falou, tomou café comigo, eu fiquei motivada, e você falou isso, que não me lembrei mais, obviamente, mas, Ah, mas que eu continuo a luta e agora já sou assistente de um gerente. que bacana, É. que história bonita. Não, é nessas coisas faz bem, entendeu? Faz muito História. bem. E isso é muito uma característica do brasileiro, né? O Sim, brasileiro é muito da. Você é um brasileiro honorário, você é um cara que é, gosta do contato, você não é um europeu de carteirinha, de relações mais frias. Você é uma pessoa muito quente, muito humana. E aí eu fico pensando também, você é o cara, me corrige se você achar que eu estiver errado, mas você tem uma leitura muito boa do Brasil. A gente se encontrou na época no Monte Líbano. Você foi um dos responsáveis por trazer a Casa Heineken, não foi, na época da Copa do Mundo? não, Como é que foi a operação? não, esse é da Olimpíadas, né? É, Foi as Olimpíadas, não é, foi Copa. Acho que era é, 2016. Isso. é. Não, quando a gente quando a gente estava no boxe, eu eu queria fazer de tudo. Então eu ouvi o Hard Rock Café, aí eu fiz um Bob's Music Planet, dentro aquele parque temático na Barra, que infelizmente depois não funcionou mais. Sim, sim, Mas sim. a Bob's Music Planet, por muitos anos, ficou a única operação que funcionava lá. Nossa. Aí eu falei para caras da Heineken, olha, vamos fazer uma coisa legal, me manda uma chopeira tradicional holandês, vamos fazer uma coisa... a Sony Music botou todos os discos de ouro lá dentro, com Calain lá na época, sabe? Uhum. E aí eu fiquei amigo do rapaz da Heineken, ele já tinha ido, sei lá, onde ele foi depois, Austrália, não sei o quê, e ele estava na parte de marketing internacional. Ele me ligou, Peter, você pode ajudar a gente com fazer com Heineken House? Eu digo, cara, eu estou tocando na empresa de hotel, eu estava dentro. Essa empresa de hotel, eu tenho que trabalhar. Mas sabe o que eu vou fazer para você? E eu vou fazer. Eu vou pegar dois caras, eu não quero nada para fazer, o coisa, eu vou botar eles para fazer e eles vêm toda semana na minha casa, no sábado e domingo, para falar como vai, que não sei o que vai. Então, aí ele falou, topou. A Uhum. gente fez o Heineken House, que foi o maior sucesso, né? Foi um sucesso enorme. Maravilhoso. Era uma operação linda, eu me É, lembro que foi a casa mais bacana, talvez, que tenha é, sido construída. é. E aí, eu achava, bom, vem muito holandês estudantes trabalhar, né? Muito. Uhum. E aí eu falei, bom, não é legal para esse pessoal de só vir aqui, ir no hotel e depois trabalhar. Elas foram de bicicleta, né? E de volta, e de volta.
Eu digo: "Vamos fazer uma festa aqui em casa?" Aí eu chamei toda a turma da Heineken, estamos falando de 200 pessoas uma noite, e 150 pessoas na noite seguinte, aqui aqui em Aham. casa é festa, aqui. E obviamente aí virou, assim, o cara que organizava os artistas para a Heineken House, disse: "Mas Peter, esta é tão legal, eu vou chamar vou fazer uma festa surpresa para os artistas e vou chamar eu não vou dizer vai ser aqui em casa também." Então eu fiz a festa surpresa para os artistas todos que nunca ouvi falar, mas na Holanda era muito famoso, porque eu não tinha muito conhecimento, mas aí o meu amigo falou que o sogro do Ellison, do vôlei de praia. Claro, Ele o Ellison acabou de se aposentar, inclusive. vai se apostar em outubro. A Aí última, já é, marcou a é. última temporada, o último torneio, né? Aí ele falou: "Peter, a gente pode fazer uma festa aqui na sua casa para se a Alison ganha?" Eu digo: Vamos fazer, vamos embora." Aí saiu turma da Heineken, entrou turma da, sei lá, Red Bull, que ele tinha de patrocínio na época. Aí era muito legal. Então eu ia na Heineken House, depois ia aqui em casa e Que realmente legal. fiquei 2 semanas em um ritmo alucinado, feliz, alegre e Pois é, esse muito é o legal. teu ritmo, não é, Peter? Eu te conheci também te encontrei como consultor da Orama, né, do Selmo Nissenbaum, te vi em É, outras é. empreitadas. É, eu acho que essa leitura que você faz, que eu falei mais cedo, essa leitura boa de mercado e de pessoas que você faz, eu acho que serve para todos os teus negócios, né? Você é um cara ponderado, você é um cara que também leva o coração para as coisas. Você falou, você foi chamado para determinadas operações para as quais você não estava pensando em ir, mas foi. Resolveu, tá, tudo bem, vamos fazer para viabilizar, eu vou. Eu queria te entender um pouquinho, entender também quais são os teus próximos desafios. Quer dizer, você segue à frente da Rede Louvre, que continua crescendo, mas você sempre tem alguma coisa interessante pipocando. O que está vindo por aí? Bom, eu não sei se você sabe, eu tenho uma filhinha, né? Eu não tinha crianças, agora tenho um filhinho de 4 anos, Que bacana! Como é o nome dela? Alice. Que é o nome da minha filha. A minha filha mais nova chama-se Alice também. Então, para mim, a coisa mais importante da minha vida Que legal. e a gente fica, por causa dela, mais tempo na Holanda, para a educação lá não é a educação, é o melhor segurança dá uma certa liberdade Com de certeza. ir e vir, né? Mas Com o certeza. então esse é um projeto, não é um projeto, é a minha vida, né? O Sim. meu projeto é fazer Louvre como está nesta fase, eh, ficar muito seguro, robusto. Uhum. Eu estou tomando algumas iniciativas que eu não posso falar muito, mas para deixar ela mais robusta ainda. Uhum. eh, Talvez para a minha idade estou correndo alguns riscos, os mais sensatos, mas acho que é importante. Eu vou fazer, porque, como eu falo, eu ia detestar, vou ficar detestar não, fica muito triste, desapontado, que a gente levanta tudo e daqui em alguns anos, quando eu talvez não trabalhe mais ou ainda trabalhe, mas tudo implode. Então, eu quero fazer da maneira que a pessoal que trabalha comigo tenha um futuro seguro, Que e legal. e estou fazendo essas coisas, sabe. Você está se dividindo, então. É Amsterdã? Qual é a Amsterdã, cidade? Amsterdã. Você se divide entre. Como é que fica o teu ano? Você passa metade, metade? Como é que você está fazendo? Olha, o Paulo, minha esposa e a menina fica a maior parte, na Holanda, porque não dá para Uhum. ver com criança de 4 anos, 11 horas de ida e de volta, mas agora Sim. estão aqui porque, são as férias de verão de lá, né, então Uhum. 6 semanas. Aí eu venho pelo menos uns 5, 6 vezes por ano, aí eu visito alguns hotéis, assim que fazemos as coisas, mas estou sempre alternada, né. Tá gente É isso que eu queria te perguntar. Qualquer negócio interessante que uhum. venha.
podem continuar procurando o holandês. Não, às vezes vem, né? Às vezes não, às vezes. Muitas vezes você fala, olha, cara, eu não vou fazer, mas procuro fulano, fulana, vai dar certo, sabe? E aí, ou pode dar certo, entendeu? Porque não pode falar para os outros, mas pode dar certo. Então eu acho que você falou certo, né? Você consegue a um certo momento com muita experiência, você conhece tanta gente e tantos momentos na vida e se você consiga conectar os Uhum. pontos e talvez as coisas vão, né? Então, eh, eu acho que Esse não precisa de atalho, né? Porque a menor hum, distância entre dois pontos hum, é uma reta. E é o que uhum, você faz. Você conhece fulano, conhece o Beltrano, hum, você junta os dois hum, e daí sai um negócio sem que você tenha que passar por caminhos hum. não muito bons, né? Mas você quer saber o que eu penso da vida? Na minha vida, fiz 3 coisas. E eu vendi lubrificantes, para simplificar, vendi hambúrgueres e agora vendo camas. E tudo, em realidade, é a mesma coisa. É a Fazer mesma coisa. é. Mesmo falando com o mercado financeiro, quando você vende alguma coisa, tem que entender as pessoas, você tem que entender a curiosidades, você tem que conseguir motivar as pessoas. E motivar as pessoas é basicamente ter interesse nelas. Sim. Se você de manhã cedo chega num hotel e você vê que o recepcionista está muito triste ou nervoso, fala, pô, o que está acontecendo? Tem algum problema com o sistema? Uhum. Né? Aí, chance grande que é. Mas mesmo se não é, ela se sente valorizada. Fazer vi uma pessoa lá, é não um X, né? Então é até que é coisa, acho que faz funcionar, né? Peter, olha, eu tive um prazer gigantesco em falar de novo com você, em gravar. Você é nosso podcast de 30 anos de RPM, chama-se Tanta Gente Legal, porque a gente está contando histórias. E Uhum, como você, eu também penso que no fim é tudo uma coisa só, é tudo gente, né? uhum. Tudo deriva das nossas relações, da maneira como a gente trata as pessoas. E a gente só as trata como a gente quer ser tratado também. Então, eu aprendi muito, coisas que eu sabia, coisas que eu não sabia a teu respeito. Eu te admiro muito e te agradeço por aceitar nosso convite, Peter. Tá, muito obrigada.